pensar em nossa querida mãe Maria. O que aconteceu com ela? Eu gosto de dizer que ela é a primeira carismática. Sim, ela estava orando e um anjo apareceu, deu a boa notícia. Eu acredito que Maria estava adorando Deus profundamente, adoradora em espírito e em verdade. E quando uma pessoa é uma adoradora, Deus age profundamente. O anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Encontraste graça, Maria. Vai nascer um filho, e o nome dele vai ser Jesus. Ele é rei, seu reino não terá fim. E ela perguntou: como vai ser isto? E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E é Deus Filho, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. E Maria disse: sim, eis aqui a serva do Senhor. E ela se entregou profundamente a Deus, abriu-se completamente a Deus, um exemplo, um modelo para cada um de nós. Nós temos uma mãe carismática, a primeira carismática, a pessoa mais aberta a Deus, se chama Maria. Jesus veio morar nela. Ela foi um instrumento de Deus para levar Deus para as outras pessoas. Mais uma vez, um grande modelo para cada um de nós. Nós temos que ser adoradores, adorando Deus profundamente. Temos que escutar Deus. Temos que acreditar que Deus está conosco. Ele mora dentro de nós. E nós podemos dar Deus para as outras pessoas. Nós somos carismáticos e nós temos que sair do cenáculo para as ruas e ir ao encontro das pessoas e lançar as redes, porque somos pescadores de pessoas humanas. Podemos imaginar Maria como ela foi ministra de Deus na casa de Isabel e de Zacarias, como ela ajudou, eis a serva do Senhor, e todos os serviços que ela fez, também limpando a casa, cozinhando, indo buscar água e evangelizando naquela casa. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, João, o Batista, também no ventre ficou cheio, Zacarias também. Maria, a pessoa mais carismática, a melhor cristã da nossa raça humana, é um grande exemplo para cada um de nós. Ela não parou de falar e de viver uma vida
cheia do Espírito Santo. Há muitas ocasiões em que diz: Maria pensava em todas aquelas coisas no coração, porque Maria no coração escutava Deus. O que nós precisamos fazer? Podemos lembrar o que aconteceu naquela festa de Caná da Galileia. E como ela foi lá, ela percebeu que estava faltando vinho e ela pediu do seu filho Jesus. Eles não têm mais vinho, Jesus. E depois ela ouviu que era a hora para Jesus começar a vida pública, para Jesus começar a fazer milagres. Ela pediu. Então Maria carismática, com dom da fé, pediu vinho para aquela festa. E a nossa querida mãe tem um aconselhamento para cada um de nós: fazei o que Ele vos disser. Onde está Jesus? O Senhor esteja convosco. Onde está Jesus? E o que Ele está fazendo? Está falando conosco, está comunicando conosco, está vivendo dentro de cada um de nós. E é maravilhoso. Jesus manifestou a glória dele, porque Maria pediu com fé. Maria sabia, ela tinha o dom de discernimento, ela sabia que estava na hora do primeiro milagre de Jesus. Veja o exemplo para todos nós: uma pessoa sintonizada com Deus, comunhão profunda com Deus, permanecia na presença de Deus. Maria acompanhou uma parte da vida pública de Jesus, mas na hora da crucifixão ela estava lá. Dá para você imaginar Maria embaixo da cruz, olhando para seu filho. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho João. E depois disse ao discípulo João: eis aí a tua mãe. Jesus nos deu uma mãe carismática, totalmente sintonizada com Deus, um exemplo muito grande para cada um de nós. Quem estava no cenáculo? Os apóstolos, as mulheres e principalmente Maria. E Maria estava no cenáculo evangelizando, ela estava pregando, ela estava dizendo, explicando como o Espírito do Senhor desceu sobre ela, como ela conseguiu ter uma vida cheia do Espírito Santo. E Maria exortava as pessoas para perdoar Judas Iscariotes, para perdoarem-se a si mesmo, porque fugiram da cruz. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Mais uma vez, os apóstolos, as mulheres, Maria.
E Maria é mãe da igreja carismática, cheia de Deus. E ela estava exortando pessoas, e abriram-se, e entregaram-se radicalmente a Deus. Um grupo de oração com Maria. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Maria, um grande exemplo para cada um de nós. Maria, querida mãe, nós queremos ser semelhantes à Senhora. Nós queremos que toda a plenitude de Deus esteja em nós. Maria, não queremos nenhum obstáculo à ação do Espírito Santo. Queremos uma abertura completa ao Divino Espírito Santo. Vamos lembrar o que aconteceu com Jesus. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Pode abrir a sua Bíblia para Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu a voz do Pai: Tu és o meu Filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Deus Pai falou com Jesus, e o Espírito Santo foi derramado sobre nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza humana de Jesus precisava da força do Espírito Santo. Nós chamamos Jesus de Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, ungido com o Espírito Santo de Deus. Jesus poderia dizer em Lucas 4, versículo 18, este versículo de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu, o Espírito Santo me plenificou, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Jesus é carismático, lógico, porque Ele é o Cristo, e começou a vida pública dele com a descida do Espírito Santo. Ele foi mergulhado, a natureza humana foi mergulhada no Espírito Santo. E durante toda a vida pública, é pela força, é pela unção do Espírito Santo que estou fazendo tudo isto. Nós precisamos de toda a força e de toda a plenitude do Espírito Santo para lançar as redes, para ser pescadores de pessoas. Sem Pentecostes não dá. Pentecostes aconteceu com Maria na Anunciação, aconteceu com Jesus no Rio Jordão, quando ele foi junto com João Batista, que foi ungido com o Espírito Santo
quando estava no ventre de Isabel. Durante muitas passagens, Jesus prometeu o Espírito Santo. Não se afastem daqui, não vão embora, porque é necessário que desça o Espírito Santo sobre vocês. E hoje à tarde, mais uma vez, nós vamos pedir vida em abundância. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância é a vida em abundância de uma vida espiritual. O Espírito Santo agindo dentro de cada um de nós. É necessário nascer de novo. É necessário beber da água viva. Jesus prometeu, por exemplo, em João 14, versículo 16. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito Santo da verdade. Jesus é a verdade, e Ele prometeu para nós o Espírito Santo. E é possível que o Espírito da verdade venha sobre cada um de nós. Versículo 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, vocês experimentaram o Espírito Santo, porque permanecerá convosco e estará em vós. Também no mesmo capítulo, João 14, 26, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Espírito do Senhor vem sobre nós, nos ensina todas as coisas. Somos iluminados, inspirados pelo Espírito Santo. Surge uma ideia, um desejo, uma lembrança, uma esperança, vem forte para nós, e é capaz de ser Deus que está falando com cada um de nós. O Espírito do Senhor quer vir sobre cada um de nós de uma maneira maravilhosa. Eu abro as portas do meu coração e deixo Jesus entrar com toda a força do Espírito Santo. A renovação carismática é um movimento, é uma bênção, é uma graça, e nós pedimos uma renovação radical. Recebemos o dom do alto, o Espírito Santo, e os outros dons, os dons do Espírito Santo, os carismas, e com a força divina, do divino Espírito Santo que vem sobre nós, como veio sobre nossa querida mãe Maria, que veio sobre os apóstolos, nos leva adiante para anunciar as boas notícias. Jesus prometeu, e Ele é verdadeiro, e Ele dá. Em João 15, versículo 26, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito
da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo vai agir dentro de nós, falando a respeito de Jesus. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Vocês vão lançar as redes, vocês vão evangelizar, vão receber a força, o entusiasmo de alto para anunciar boas notícias. Jesus orou para que todos sejam um. E o grande segredo é a nossa consagração. Abre a sua Bíblia para João 17, versículo 17. Jesus está orando por nós. E Ele diz: santifica-os pela verdade. Uma outra tradução é: consagra-os pela verdade. Pessoas consagradas são pessoas de Deus. Exatamente como o pão e o vinho na missa passa a ser o corpo e o sangue de Cristo, quando nós somos pessoas consagradas, nós somos mudados. E como São Paulo disse: não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. O Espírito Santo, o Santo, 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 toma posse de cada um de nós. Passamos a ser pessoas com o Santo, 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 com o Sagrado, pessoas consagradas. Eu sou padre, sou religioso. Nos meus votos eu fui consagrado a Deus. Na ordenação, quando passei a ser padre, eu fui consagrado a Deus. E eu me dou com os com consagração. Mas cada pessoa, pela ação do Espírito Santo, pode ser uma pessoa consagrada a Deus. João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos ligados com aquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Nós somos um em Cristo, um no Senhor. Então Jesus está dizendo para que todos sejam um. E vocês vão lançar as redes para mais pessoas venham ser membros católicos praticantes das nossas igrejas. Dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste e os amastes como amastes a mim. Algo aconteceu com aqueles apóstolos. Algo importante aconteceu. Atos 2, versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, totalmente repletos do Espírito Santo. Pedro mudou,
Podemos lembrar que Pedro negou Jesus. Pedro fugiu da cruz. Mas agora, depois de Pentecostes, algo importante aconteceu com Pedro. Ele abandonou a pesca, passou a ser missionário e o primeiro Papa. Podemos olhar para Atos 2,14. Pedro, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, pregou a palavra de Deus. Aqui nós temos um Pedro cheio do Espírito Santo. Você sabe que algo aconteceu com Maria quando ela estava lá orando e o anjo apareceu a ela? Algo importante aconteceu com Maria, mudou a vida dela. Algo aconteceu também com José. Fizeram um voto de castidade, viviam como uma família consagrada a Deus. Algo aconteceu com Jesus Cristo depois do Rio Jordão. Ele parou de ser o carpinteiro, começou a ser o rabi, o mestre, chamou os discípulos. Algo aconteceu com ele. Agora, algo aconteceu com Pedro também. Ele assumiu a liderança da nossa igreja. Pedro ficou cheio do Espírito Santo e ele poderia dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu, me planificou. E ele começou a pregar, e ele falou: esse povo não é embriagado, é o Espírito Santo. Pedro pregou com tanta sabedoria, com tanta inspiração, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, que com uma pregação ele conseguiu pescar 3.000 pessoas. Uma pregação e 3 pessoas se converteram. Nós precisamos da mesma graça, da mesma bênção para cada um de nós. Vem divino Espírito Santo, todo mundo. Vem divino Espírito Santo, vem com todo o seu amor, vem com toda a sua força, vem divino Espírito Santo. Vem divino Espírito Santo. Você lembra da história de Paulo? São Paulo, ele perseguia os cristãos e ele foi derrubado. Atos dos Apóstolos, versículo 9. Deus entrou na vida dele. Atos dos Apóstolos 9, versículo 3. Durante a viagem, estando perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vindo do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro